Das contrações ao parto, a saúde das fêmeas e dos leitões na suinocultura tem uma rotina que precisa ser respeitada. Hora da capacitação tecnológica. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre garantindo as rotinas na maternidade. A maternidade é um setor extremamente específico, com manejos bastante apurados, e os funcionários na execução necessitam ser extremamente capacitados e motivados à execução das tarefas, né? São rotinas diárias e que vão nos ajudar a obter os resultados ao desmame dos animais. Os itens, né, que são descritos, né, que a gente acabou de descrever dentro da caixa, só lembrando que as seringas e agulhas, normalmente a gente deve ter um padrão em torno da medida da agulha em torno de 40 por 15, para poder fazer aplicações de medicação nas matrizes, né? Os partos distóxicos, né? Normalmente nós dividimos em duas classes, né? As contrações, a classe A, a primeira, existe a contração abdominal frequente e é vigorosa, mas não há a saída do leitão, não há a aparição do leitão. E esse intervalo entre o leitão deve ser mensurado, porque vai determinar qual a forma de ocorrência a gente vai fazer. Vamos mostrar adiante um organograma de atendimento, mas em torno aí, se há uma observação em torno de 40 minutos de intervalo do leitão, a gente deve considerar o protocolo de atendimento. O outro é a interrupção das contrações abdominais, né? E após o nascimento do último leitão, e a fêmea não tem força para poder continuar a contração e a gente tem a paralisação da ocorrência do parto. Partos demorados com contração, normalmente a gente deve massagear a fêmea, né, fazê-la deitar, virar de lado, levantar, mudar a posição e estimulá-la ou com leitões, né, colocando leitões para poder mamar, e muitas vezes a ocorrência até da necessidade de toque após a fêmea não expelir o leitão após o protocolo de avaliação. O procedimento para o toque, a gente deve lavar o posterior da fêmea, limpar rigorosamente mãos e braços, né? Principalmente as unhas, utilizar luvas de procedimento do toque, né? Lubrificadas, e introduzir e retirar lentamente a mão para não ocorrer nenhuma lesão no momento que a gente está efetuando o procedimento. Então, nessa imagem, a gente tem disposto como que é a forma do útero de uma fêmea suína. Então, nós temos aqui a vulva, né, que é a parte externa, que a gente tem acesso, a vagina, aqui a bexiga, tá? As cérvix e os cornos uterinos. Quando a gente faz a dissecção desse órgão, a gente observa o grande comprimento que pode atingir o órgão. Então, se a gente imaginar que todo o espaço do corno uterino, ele é disposto por leitões na fase gestacional. Então, no momento do parto, o leitão tem que percorrer toda a ponta até sair no canal vaginal e fazer efetivamente o parto dos leitões. Nesse protocolo aqui, se a gente observar o organograma de nascimento do leitão, nós temos aqui uma ocorrência em torno de 40 minutos, em alguns casos a gente tem disposto até 20 minutos para poder fazer, em casos de granjas com alta prolificidade, a gente tem a observação até de 20 minutos para poder tomar as decisões no momento do parto. Então, se no momento do nascimento, ocorreu o nascimento do leitão, então o parto é normal, a gente deve só observar e fazer o acompanhamento e assessoria da matriz. Se após 40 minutos de intervalo do leitão não tem nascimento, a gente deve observar, existe contração ou não existe contração? Se existe contração, os procedimentos, mudar a matriz, massagear o abdômen, colocar leitões para poder estimular o aparelho mamário. Se ocorreu o nascimento, observar a normalidade do parto. Se não ocorreu o nascimento, nesses casos, a gente realiza o procedimento de toque.
Se no caso a gente não observa a contração da matriz, né, para poder efetuar o parto, a gente deve fazer o estímulo de secreção de ocitocina de forma endógena. Então, como que a gente faz isso? Massageando os tetos, colocando leitões para amamentar, que a retirada do leite libera a ocitocina e ela induz a contração do útero da fêmea. Se ocorreu o nascimento, normalidade, só observar. Se não existiu a contração, né, se não teve nascimento e não continuou manifestando a contração, nós devemos aplicar a ocitocina e observar. Teve nascimento, sem nascimento, desculpa, nós fazemos a observação e realizamos o procedimento de toque. Se teve o nascimento, nós devemos a normalidade do parto e devemos só observar as suas ocorrências. Então, aqui mostrando para nós alguns procedimentos, né, de massagem que a gente realiza para poder fortalecer a fêmea, ajudar a fêmea a expulsar o leitão de forma tranquila. Então, aqui massageando com os pés, tá? Pode ser sem os pés descalços, daqui está protegido com meia, ou pode ser até com bota também, desde que a bota esteja limpa também, para não levar contaminação para o aparelho mamário, para os outros leitões estarem ingerindo. Então, observação, quando a fêmea está contraindo, a gente auxilia com a massagem com o pé, no sentido do canal do parto, ajudando o leitão a nascer. Bom, observando a intervenção no parto, né, a gente deve respeitar o binômio matriz-leitão. Então, toda vez que a gente fizer um toque, imaginando que vamos salvar o leitão, nós temos, no curto prazo, né, a redução da natimortalidade na maternidade e temos, a longo prazo, o prejuízo, possivelmente, na vida reprodutiva da matriz. Então, nós devemos sempre pensar na longevidade da matriz, pensar na produtividade futura da matriz e tentar evitar a ocorrência de parto, né? Nós devemos sempre observar devemos esgotar todas as alternativas antes de realizar o procedimento do toque na matriz. Então, aqui mostrando no trabalho de 2007, né, normalmente a necessidade de toque nas matrizes, observado a ordem de aparição de cada uma delas. Então, nós temos aí em torno de, nas leitoas, né, fêmeas de primeiro parto, em torno de 14% de necessidade de toque, no segundo parto, em torno de 16% das fêmeas que parem, chegam ao parto, nas ordens de aparição de 3 a 5, em torno de 18, e nas fêmeas onde a gente observa maior número de ordem de aparição, nós temos uma dificuldade maior de nascimento das fêmeas, de contração das fêmeas. Então, muitas vezes se torna maior a exigência e a necessidade de ocorrência de toque, em torno de 33% dos casos. Aqui, avaliando a estação do ano, né, com relação ao outono, inverno, primavera e verão, observando que no verão, normalmente, nós temos uma maior dificuldade de aparição. Então, muitas vezes, se torna mais necessário a ocorrência de procedimento de toque também. Bom, falando um pouco da ingestão de colostro, né, por parte do leitão, nós temos aí uma importância muito grande como forma de fornecimento de energia e como fornecimento de imunidade aos leitões que estão nascendo. A gente sabe que os leitões que nascem desprovidos de proteção, não é passado dentro do útero da fêmea, né, na fase gestacional, nenhuma forma de proteção imunológica. Então, somente através da mamada do colostro é que a gente possibilita a proteção instantânea e futura desses leitões. Então, existe o tempo para poder realizar a mamada e, principalmente, nós vamos tratar aí da uniformização do consumo desse colostro. Então, nessa tabela aqui, né, a gente mostra aí um trabalho do Clobasa de 1987, após a ocorrência do parto, né, nós temos aí em torno de 12 horas até a redução pela metade da concentração das imunoglobulinas presente no colostro. Em torno de 6 horas essa redução se dá em torno aí de 30% a 40%. Então, o quanto antes a gente disponibilizar essa mamada para o leitão, a gente tem maior possibilidade de atingir o alvo de proteção com imunoglobulinas ingeridas. Se a gente observar aí
Aí após um dia, é praticamente aí em torno de 6% só de aproveitamento, tá? De concentração. Então, nesse gráfico aqui, a gente observa as exposições de imunoglobulina da IgA, IgM e IgG. Então, o leitão nasce, né, aqui mostrando um intervalo do primeiro dia até um estudo de 42 dias de lactação. Então, após a mamada do colostro, nós temos aí um aumento drástico e rápido, né, da forma da IgM e um aumento gradativo à medida que vai passando os dias de lactação da IgA e também da IgM. Se a gente observar aqui, ó, com relação à ordem de nascimento, né, nós temos aí após a medição da concentração de IgG após 12 horas do parto, né, e observamos que a ordem de nascimento dos leitões interfere drasticamente na quantidade de colostro disponível, na quantidade de imunoglobulina disponível no sangue de cada leitão. Então observamos aí que os últimos leitões a nascer apresentam menor concentração de imunoglobulina IgG. Aqui, da mesma forma, uma interferência do peso do leitão ao nascimento, mostrando que leitões que nascem com peso maior têm maior concentração, maior facilidade de ingestão de colostro, né, comparado com leitões de baixo peso ou baixa viabilidade. Nesse trabalho aqui, a gente mostra uma avaliação em 3 granjas, onde foi coletado sangue dos leitões após 24 horas de mamada, né? Então, nós observamos aqui, no rebanho 1, nós tivemos leitões que apresentaram 6,9 miligramas por ml de soro, né, de sangue, e até o máximo de 75 miligramas por ml de soro quando a gente monitorou a IgG. O total de leitões avaliados foram de 1.024, né? Então, a gente observa que em todos os 3 rebanhos nós temos diferença de ingestão de colostro. Então, uma maneira fundamental da gente intervir é auxiliar o leitão na mamada do colostro e disponibilizar rapidamente para que ele consiga atingir em torno aí de 35 miligramas por ml de soro para estar protegido na sua forma plena, no mínimo, né? Então a gente mostra aqui o gráfico, né, os últimos leitões com menor concentração de IgG, os primeiros leitões a nascer, mostrando aí ao longo de 12, 24 e 48 horas pós-parto a concentração de imunoglobulina. Aqui também mostrando, normalmente os últimos leitões a nascer apresentam uma taxa de mortalidade muito maior. Isso se dá possivelmente devido ao problema que a gente tem de ingestão, de uniformidade da ingestão de colostro. Então, quando o leitão nasce, rapidamente a gente deve o auxiliar na mamada. Então, possibilitar um ambiente próximo da fêmea que seja aquecido. Em alguns casos a gente coloca até uma lâmpada infravermelha para facilitar a ingestão, a pega do teto, né, e a ingestão do colostro. Fazer a mamada, os auxílios de mamada parcelada, né? Dentro do manejo de uniformização de colostro, né, a gente tenta manter aí o máximo de 7 leitões mamando nas fêmeas. Então, após a mamada desses 7 primeiros leitões, a gente realiza a marcação para que facilite a alternância dos leitões, dos últimos leitões a nascer, efetivamente realizar a mamada. Após o término do parto, né, nós devemos soltar todos os leitões para poder mamar. Quando as leitegadas são numerosas, né, acima da quantidade de tetos viáveis que a fêmea apresenta, a gente deve fazer a mamada parcelada para poder disponibilizar o colostro a todos os leitões. Bom, vimos nessa aula, pessoal, a importância da tabulação dos dados, né, na forma de gerenciamento dentro da maternidade, os principais sinais de parto e o principal fluxo organizacional que a gente deve executar no momento para poder fazer a intervenção dos partos. Na próxima aula, falaremos sobre o manejo do leitão recém-nascido e esperamos vocês lá.